conseguir. Então, não vamos desistir. Ana, qual é a situação? Quais são os relatórios? Quais são as histórias sobre o 8 de janeiro que você tem para nós? Eu vou ficar aqui de lado te escutando e digo para vocês que é um desafio maravilhoso acreditar em Deus e ser guiado por Deus e não desistir, né, Ana? Eu acredito nisso, pessoal. Alfredo, a gente realmente conta mesmo com a força divina, né, de acordar todo dia e acreditar que a gente pode fazer melhor, porque a gente sente que depender dos homens não é uma boa coisa, depender de outras pessoas. Então, já faz algum tempo que eu digo que os familiares dos presos políticos devem levantar as suas vozes e falar por meio, né, ou através deles, né, falar da situação dos seus irmãos, seus pais, seus avós, né, pessoas que estão dentro dos presídios ou no exílio, ou dentro de casa ainda com tornozeleira. A gente não tem apoio nesse momento dos políticos do Congresso Nacional que se elegeram, enfim, para nos representar, mas nesse momento eles estão se representando na busca, né, de reeleição ou os novos que estão chegando aí para se eleger e falam pouco ou quase nada, na maioria o silêncio absoluto, sobre a questão das prisões que seguem acontecendo e da situação em que se encontram os presos políticos nesse momento. A gente teve a aprovação de uma lei pelo Congresso, essa lei, ela beneficia todas essas pessoas que foram condenadas a 5 anos, por 5 crimes, perdão, para 14 anos, 16 anos e meio, 17. Só que essa lei, mesmo tendo sido homologada, ela está parada nas mãos do Alexandre de Moraes por decisão dele. Ele decidiu que tinha que não colocaria em efeito essa lei. Então, mesmo que e isso tenha acontecido, que alguns advogados entrem peticionando para que reduza a pena conforme essa nova lei, nada acontece porque ela está suspensa. E aí a gente se pergunta, tá, mas está suspensa só a lei ou todos esses processos seguem andando no Supremo, né? E aí o Supremo está mandando prender gente nesse momento? Sim, sim, sim. E eu gostaria de contar aí a história da Eliane Leal Pires, uma mulher de 40 e poucos anos, aqui perto da minha cidade de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Ela é uma garçonete, ela é solteira, mora sozinha. Sozinha não, ela mora com 15 gatos que ela recolheu da rua, porque ela é uma pessoa que cuida dos animais, e mais 5 cachorros. Ela sofre de doenças graves, do ponto de vista mental, desenvolveu uma doença, a bipolaridade, depois do 8 de janeiro, em função das perseguições, e por 2 ocasiões ela tentou o autoextermínio. Na semana passada, no dia 19, ela foi em busca, então, de auxílio, porque ela estava tendo uma crise, ela tem crises fortes de depressão, e ela foi em busca, e nessa busca, o que ela encontrou foi a Polícia Federal, que a levou para uma detenção, né, e aí após uma oitiva, onde ela foi dada voz de prisão, né, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, e levada ao presídio de Bento Gonçalves, que é uma cidade vizinha de Garibaldi, onde ela reside, né. Então, o que a gente tem aí? Uma situação de uma mulher extremamente doente, uma mulher que precisa de auxílio, que vive sozinha, que ampara gatos e cachorros de rua, que agora estão na casa dela, sabe-se lá quem está levando alimentação, possivelmente alguma vizinhança, essa informação a gente não tem, para os animais de rua que ela cuida. Então, a gente não consegue imaginar que uma pessoa que recolhe animais de rua, que trata animais de rua, tem um perfil agressivo ao ponto de querer pegar em armas, como ela é acusada e condenada por isso, né, de uma revolta armada. Em primeiro lugar, ela não tinha arma, ninguém tinha arma no 8 de janeiro. Eles foram lá fazer uma manifestação e aí aconteceu uma depredação que a gente não entende até hoje como ela ocorreu, porque se essas pessoas foram revistadas ao entrar na Praça dos Três Poderes, a gente se questiona quem é que depredou, quem é que tinha as condições, né, para fazer uma depredação. E aí outra questão, né, como o próprio Naime, que também está preso, né? Como que a Praça dos Três Poderes estava tão aberta, né, ao ponto de sem policiamento suficiente para conter aquela multidão. E ele, como especialista, de muitos e muitos anos, disse em alto e bom tom para todo mundo ouvir. Não, isso nunca aconteceu, de deixar a Praça dos Três Poderes naquelas condições sem policiamento para que aquilo tudo acontecesse. Então a gente entende que Eliane também é uma vítima de uma armadilha. Ela se encontra dentro do presídio nesse momento. Ela tem um bom defensor público, muito bom defensor público. Ela não tem condições de pagar, né, um advogado, e ele está lutando por ela e tentando comprovar, né, de que ela não tem condições de permanecer num estabelecimento prisional. Ela não tem saúde para permanecer lá. E nessa mesma linha, a gente tem o caso do Fábio Barra, de Capinópolis, Minas Gerais, né, que também poderia ser beneficiado, né, porque é uma pessoa que tem laudos e mais laudos de doenças, né. Ele foi levado já há mais de um mês para dentro do presídio. Ele, desde o 8 de janeiro, ele entrou em processo de depressão profunda, né? Um agricultor que sempre foi muito participativo na sua comunidade, uma pessoa que tem alta estima dentro da sua comunidade e que ele estava em Brasília naquela ocasião, estava num hotel, ele
assistiu tudo que aconteceu, das confusões que ocorreram na Praça dos Três Poderes, e só após isso ele foi até o local, e mesmo tendo ido só após até o local, o fato de estar presente na Praça dos Três Poderes foi o suficiente para a Polícia Federal buscar dentro do seu celular uma prova, assim como foi o caso da Eliane, um vídeo que foi gravado: eu estou aqui na Praça dos Três Poderes, é isso que acontece quando a população se indigna, e esse tipo de palavra foi tomada como motivo de condenar essas pessoas por depredação, coisa que não depredaram, porque não entraram em prédios, para acusá-los de formação, né, de participar de uma organização criminosa armada. Eles não participavam de organização, eles são pessoas que trabalham no dia a dia, e naquele início de governo Lula, eles foram para Brasília para manifestar a indignação, como é justo que se faça quando você discorda, e eu também tenho a mesma opinião, você colocar no poder máximo do país uma pessoa que cometeu crime e foi condenada em 3 instâncias, e por uma questão que a gente até hoje fica se questionando como que isso aconteceu, ele foi descondenado. Aliás, não existe descondenação. Ele é uma pessoa condenada em 3 instâncias e que foi eleita e que foi colocada, então, como presidente da República. Uma outra situação muito, muito, muito importante que aconteceu essa semana é em relação ao garoto Gabriel, de 7 anos. Gabriel, ele tem um pai preso desde o dia 8 de janeiro de 2023. E a família fez um vídeo com ele, e eu publiquei também no meu Instagram, em que o Gabriel pede, por favor, que solte o pai dele. Gabriel pede para que Claudinei Pego, que é lá de Vespasiano, Minas Gerais, volte para casa. Ele está preso desde então. E também, é incrível o que eu tenho para dizer, Claudinei também fez algumas tentativas de autoextermínio dentro da prisão, e isso o filho sabe, isso é uma preocupação constante do filho, embora ele tenha visitado, volta e meia, visita o pai, não é com frequência no presídio, ele tem receio de perder esse pai. Né? Então a gente está no momento em que a lei existe, ela foi homologada, porém o Moraes não permite que essa lei seja aplicada para trazer de volta o Claudinei para casa, por exemplo. Ele já estaria em tempo de cumprir o restante da prisão dentro de casa. E esse menino Gabriel, ele está passando por uma situação bastante difícil. Eu conversei com a mãe dele, ele tem problemas de ter que usar fralda, enfim, e a gente conseguiu um auxílio da Suzy, que é uma psicóloga maravilhosa, que tem atendido voluntariamente presos políticos, familiares, enfim, pessoas que do 8 de janeiro e que necessitam de um atendimento psicológico. Então isso é muito importante. Quando eu vejo que tem uma situação muito crítica, eu converso com ela, com a Fábio, e essas duas terapeutas, elas se colocam à disposição para fazer o tratamento e dar uma melhora, né? Dar um conforto, buscar forças dentro da própria vítima do 8 de janeiro, como essa criança, uma vítima do 8 de janeiro, está sem pai há mais de 3 anos e meio, sem pai dentro de casa, sem o abraço do pai, sem a figura paterna. Então, a gente tem esse suporte, a gente procura fazer essa aproximação e conseguir o suporte psicológico. Então, por mais que a gente vivencie casos de horror, a gente ainda tem pessoas que entregam de si para fazer o bem, não estão adormecidas, elas continuam tendo um coração vibrante e fazem a diferença nesse processo do 8 de janeiro. Uma outra pessoa que mostra isso claramente é a Agnes Guzmão. A Agnes Guzmão é de uma família que morava, né, em Vitória da Conquista, Bahia. Eles não são de lá, são de Goiás, mas eles viviam naquele momento em Vitória da Conquista, e a família esteve acampada, enfim, esteve no 8 de janeiro em Brasília. A Agnes é uma garota muito nova, fazia odontologia naquela ocasião, e no 8 de janeiro o pai e a mãe foram presos. Eles se refugiaram dentro dos prédios e foram condenados. E, na verdade, eles foram levados no mesmo dia do 8 de janeiro para dentro dos presídios, a mãe na colmeia e o pai na papuda. E o detalhe é que esse casal, além de Agnes, tem 2 crianças muito pequenas. Então, Agnes ficou durante um longo período em Brasília, com a ajuda de terceiros, esperando a mãe e o pai saindo do presídio. Né? Foram meses na espera, ela segurando as pontas de tudo isso. E ela teve que crescer muito cedo. Inclusive, ela não deu prosseguimento aos estudos da odontologia. Hoje, eles estão morando, eles saíram do país por condenações tenebrosas. Tanto a mãe quanto o pai foram condenados a 17 anos, e a família toda se encontra hoje residindo fora do país. Eles se encontram residindo na Argentina. Lá passaram por experiências extremamente dramáticas, no momento em que, ao renovar a documentação, o pai dela, o Joelton, foi preso na Argentina a pedido do governo brasileiro. E lá permaneceu preso por mais de 1 ano. Hoje ele se encontra com cautelares dentro de casa na Argentina, sem poder ter a vida, né, a vida que se poderia ter como um exilado político. Então, esse momento da família Guzmão é um momento muito dramático, porém,
com liberdade suficiente para que os pais acompanhem o crescimento das duas crianças pequenas. E a Agnes ali está. Então, a família está reunida na Argentina nas condições possíveis. Não são boas condições? Não. Era uma família que tinha boas condições? Sim. Aqui no Brasil, eles tinham excelentes condições de vida. Eles desfrutavam de momentos de família muito lindos. Tem um álbum de fotografia muito interessante, que a gente até documentou e colocou no nosso site. Por que eu estou chamando aí a Agnes, né, nesse momento? Porque nesta semana ela fez um vídeo muito interessante falando de uma pessoa que segue presa na Argentina, que se chama Sirlene de Souza Zanotti. A Sirlene foi presa na Argentina no final do ano passado e segue presa no Ezeiza, que é uma penitenciária que fica na Grande Buenos Aires, né, Ezeiza. E por que ela está presa? Porque também o governo brasileiro pediu a extradição, e esses processos de extradição, eles são processos são demorados. Agora, lembrando, essas pessoas, ao entrarem na Argentina, pediram o asilo político. Pediram, claro que ainda não receberam, existe toda uma burocracia do CONARE em relação a isso, porém, por que o CONARE aceita silenciosamente a prisão de brasileiros que pediram refúgio? Então, ela se encontra presa com mais 11 pessoas, 11 mulheres que efetivamente cometeram crime na Argentina. E o silêncio é absoluto. A gente não vê os políticos, não ouve os políticos se manifestando a respeito da Eliane Leal Pires, do Fábio Barra, que se encontra nessa situação, do Claudinei Pego, que poderia já ser beneficiado, assim como os outros, com essa nova lei aprovada de redução de pena, que na verdade nada mais é do que uma correção de pena, porque houve uma sobreposição de 2 artigos aí, aumentando absurdamente a quantidade de anos, né, dessas penas, que foram para 17, como eu falei, e agora praticamente todos que são condenados nesse momento para 14 anos. E no meio desse mar de confusão criada pelo governo Lula, a gente tem aí uma notícia quente para hoje, pelo menos para mim foi um bálsamo que eu me emocionei profundamente ontem à noite, quando o Guilherme da Silva de Gravataí, aqui do Rio Grande do Sul, entrou em contato comigo e disse, por WhatsApp, né? Ana, tô tirando a tornozeleira amanhã. Nossa, aquilo foi uma emoção. Como assim? O que aconteceu contigo? Como que tu... A gente não sabe nem por que colocaram a tornozeleira na tua perna, há 2 anos, né? E por que estão tirando agora? E aí ele me disse, olha, a doutora Ana Sibut e a doutora Taniele entraram com pedido nos autos para a retirada da tornozeleira, porque há muito tempo eu estou usando ela, e esse processo não andou. Então existe uma PET, né, onde um delegado de polícia pede a prisão, isso aconteceu há 2 anos, a prisão de Guilherme da Silva, porque ele fez um vídeo. Veja bem, Guilherme fez um vídeo. E esse vídeo, um delegado de polícia entendeu como incitação e tentou jogar ele no caldeirão do 8 de janeiro com os mesmos artigos, sendo que Guilherme, que trabalhava em Gravataí como Uber, né, como motorista de aplicativo, nunca foi para Brasília, não participou de nenhum movimento. Ele faz vídeo, ele manifesta a sua opinião, e esse delegado de polícia, então, tentou levar ele para o 8 de janeiro de alguma forma, com os mesmos artigos e tudo mais. Por conta disso, ele pediu a prisão preventiva de Guilherme, porém o STF entendeu que não faria a prisão, mas colocaria as cautelares. Esse processo todo ocorreu em sigilo, ou seja, ele não conseguia acessar esse processo de investigação de forma online, só em Brasília. E o Guilherme se tornou praticamente um amigo nesse processo, e eu fui acompanhando o caso dele e disse, mas Guilherme, tu tem que saber por que tu está sendo monitorado 24 horas, por que tu não pode sair no final de semana de casa, por que tu não pode sair de noite. Enfim, a vida do Guilherme se transformou no inferno, porque como motorista de aplicativo, exatamente nos horários em que ele estava proibido sair de casa, era o horário que ele faturava. Então ele parou praticamente de conseguir o seu sustento, né? Colocando, inclusive, a família dele toda numa situação difícil por causa da dependência dele. Ele dependia de cumprir o que estava sendo estabelecido pelo STF, né? Bom, isso tudo já terminou. Ele às 8h15 estava se dirigindo, né, para o local onde ele faria a remoção da tornozeleira eletrônica, e ele está muito grato, porque no meio do caminho, a doutora Daniele e a doutora Ana Sibut, de forma voluntária, sem cobrar, de forma pro bono, como se diz no mundo do direito, atendeu ele, foi até o Brasília e leram o que estava, né, o processo dele, para poder entender tudo o que estava acontecendo, já que esse processo é sigiloso e só mesmo indo até a Brasília, no STF, que poderia identificar todo o processo dele. Então, veja bem, pessoa simples, um motorista de aplicativo impedido de ter a sua vida, porque um delegado de polícia entendeu que ele era uma pessoa que merecia um castigo desse tamanho. Aliás, ele queria que Guilherme fosse preso, levado a um presídio por manifestar a opinião dele através de um vídeo. Essa saga toda, ela não tem exatamente um fim, a saga do Guilherme. Por quê? Porque ainda existe essa PET em aberto lá na Procuradoria-Geral da República para análise do Ministério Público. Ainda existe isso. Porém,
O Moraes já fez essa liberação para que Guilherme possa sair do município, coisa que ele não fez em 2 anos, que ele possa trabalhar de noite no final de semana e não tenha mais que ir assinar toda segunda-feira no fórum. Então, é uma história de vida, é um relato de uma pessoa também castigada, porém, é um motivo de alegria. Eu fiquei muito emocionada ontem à noite, eu falei para ele, olha, eu estou muito feliz, e ele também, ele disse, Ana, eu quero dormir logo, para que o dia de amanhã chegue cedo, para que eu possa ser livre novamente. Né? Então, era isso que eu tinha para contar para vocês, eu falei de vários casos, de várias pessoas. Então, essa é uma realidade que o Brasil não conhece, que a imprensa não divulga, é um Brasil que está à margem, todas essas pessoas estão à margem da história do Brasil, né? Eu procuro manter essa chama acesa, trazer a voz dessas pessoas, contar com uma certa emoção, sim, porque essas pessoas não são números, elas têm uma identidade, elas têm uma vida, o sofrimento delas é contínuo desde o dia 8 de janeiro de 2023, isso nunca cessou, e cada caso me comove, viu, Alfredo, viu, pessoal? Esse caso da Eliane Leal Pires bateu forte no meu coração, eu coloquei o vídeo dela assim, na oitiva, que está ali no meu Instagram, sabe? E às vezes é bastante difícil fazer esse material, sabe? É bastante difícil, por quê? Porque às vezes eu coloco, Alfredo, coloco meu material e aí tem 1.700 comentários em cima do material da Eliane, lá no meu Facebook, 1.700 comentários. Aí eu vou ler e o que eu leio? Meu marido diz que não é para ler, né? Ele diz assim, bem feito, tem que ficar aí mesmo, você foi lá quebrar tudo, você fez isso, você fez... Gente, eles não foram quebrar. A Eliane não tem perfil. Ela nunca fez nada de errado. A mulher tem um perfil de cuidadora de animais. Olha o coração dela, ela enche a casa dela de gatos. E gente, ela trabalha como garçonete. Uma mulher que trabalha como garçonete, ela não recebe um valor tão significativo, mas ela tem para dar. O pouco que ela tem para dar. É uma mulher que merece meu aplauso e o meu respeito. E quem é que está cuidando dela? Quem são os representantes aí da nossa política que está cuidando dela? Porque o 8 de janeiro é política pura, né, Alfredo? É perseguição política. E cadê os nossos políticos para ir atrás da dosimetria? Por que não estão cobrando? Por que não montam uma comissão e vão até a porta do STF? Nós aprovamos uma lei. A gente quer ver isso acontecer. Qual é a resposta que o senhor tem para mim, seu Alfredo? Agora eu quero lhe ouvir um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, Ana, apenas mais uma vez reconhecer a grandiosidade do teu trabalho. É um momento que nós devemos fazer mais do que uma reflexão, uma inflexão, para nós nos darmos conta de como muitos de nós, nos brutalizamos e como nós vulgarizamos o sadismo. Eu também não leio comentários. Enquanto você estava comentando aqui, conversando, eu tive que eliminar algumas pessoas que vêm no nosso canal, às vezes ficam inscritas 1 hora, sabe para falar o quê? Bem feito, tem que se ferrar. Claro que não foi essa palavra ferrar. Então, Ana, não leio os comentários. Eu não leio. Não leio. Porque eu penso que o melhor que nós podemos fazer é não desistir. Tudo isso que você retratou é um quadro que me assusta. Porque é um quadro onde se vulgarizou a vida. É um quadro onde o sadismo está sendo elogiado. As pessoas são sádicas. Sim. As pessoas são extremamente sádicas. Uhum. E muitos desses sádicos, Ana, batem no peito para dizer que são cristãos. São sádicos que no final de semana vão para a igreja, independente da confissão religiosa. É uma coisa que me deixa verdadeiramente apavorado. Mas eu digo sempre para você, Ana, que bom que você não desiste. Não. Que bom que pessoas... Porque assim, eu ainda ontem, eu recebi de um broker, quando ele viu a chamada, eu chamando você para o programa de hoje, sabe o que ele falou? É por isso que teu canal não fica monetizado. Onde é que assim, esquece os preços políticos, esquece essa baboseira. Foca em fazer o teu canal e ganhar dinheiro. É isso que eles pensam. E olha, eu digo para vocês, nós não vamos desistir, Ana. E quero que você transmita para o Saul, para os teus familiares, o meu respeito, porque eu sei que eles te apoiam. O teu primeiro círculo emocional, na verdade o segundo, né? Porque o primeiro é o círculo espiritual. Sim. Uhum. O segundo é o círculo emocional familiar. E o terceiro é o círculo dos amigos. E eu quero que vocês entendam que todas as vezes que vocês orem por pessoas como a Ana, por famílias como a da Ana, porque a Ana sozinha, sem o Saul e sem Deus, não conseguiria. Da mesma forma, Ana, do que eu, sem a moça do café e sem Deus também não conseguiria. Tem horas, Ana, hoje foi um dia particularmente patético. Eu acordei às 4 horas, orei até às 4h15, fui lavar o rosto e tudo mais, e eu cheguei e disse assim, não, papai do céu, hoje eu não vou fazer, não aguento. Hoje eu não vou fazer. Voltei para a cama, continuei orando, quando deu 4h30 eu me sentei na beira da cama, orei meu Pai Nosso, e foi como se alguém estivesse me empurrando para levantar. Hoje foi difícil, Ana. E digo para você, está sendo cada dia mais difícil, mas nós não vamos desistir. Parabéns. Eu acho que a gente tem um compromisso, eu acho que acima de tudo a gente tem um compromisso com social, né? Eu te digo assim,
a tradição aqui dessa região, nós crescemos aqui na região da Serra Gaúcha, lá atrás, quando os nossos antepassados chegaram, e não faz muito tempo, né? Foi no início do século passado. Se um não fosse solidário com o outro, essa região não teria desenvolvido, não teria desenvolvido tão bem quanto ela desenvolveu, né? Então, está um pouco no nosso sangue o entendimento, né, de que se o vizinho precisa de ajuda, a gente vai lá e ajuda. Por quê? Porque depois ele vem e me ajuda também. Né? Então, eu não vou perder essa essência porque a gente está vivendo um tempo de individualismo. Então, quem tem uma referência positiva em casa, e aí eu digo, dê boas referências, mostre que você é solidário ao seu filho, à sua filha, ao seu entorno, porque isso constrói, tijolo a tijolo, uma sociedade melhor. E o resgate, ele não pode ser teórico, ele tem que ser na prática. Então, a minha atividade, a minha presença no 8 de janeiro, ela não é teórica, ela não é da boca para fora, ela é ativa. Eu estou fazendo aquilo que eu sei fazer, que é contar histórias, escrever, ser jornalista, entregando uma parte para o Brasil. E eu convido, e é isso que eu gostaria, Alfredo, que os familiares do 8 de janeiro fizessem isso, que buscassem representar os seus. Porque eu também vejo, infelizmente, que os próprios familiares ficam esperando que os outros resolvam. E isso não vai acontecer. É? E não vai acontecer mesmo. Então, Ana. Beijos e muito obrigada, infinitamente grata, Alfredo, por tu me receber aí no teu programa, tu me recebe com tanto carinho, né? Há mais de ano que você abre esse espaço toda semana, persistindo, e se você desistir, poxa, eu também vou ficar sem estar contigo, hein? Deixa eu falar uma coisa. Para eu desistir de abrir espaço para você, você tem que desistir da sua luta. Nem pensar. Saul, o que você acha? Para eu parar de te dar espaço, você tem que parar de estar nessa luta. Eu sei que não vai dar. Ana, um grande abraço para vocês, para ti. Abração. Abraço a todos. E vamos Fica com Deus e a gente vai se encontrar na próxima quarta-feira. Ou a qualquer momento em edição extraordinária. Vai que um dia a gente tem uma edição extraordinária daquilo que a gente tanto espera, hein, Ana? Já pensou? Seria muito bom. Beijo, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, Tudo de bom. tchau. Meus amigos, eu vou fazer uma coisa radical agora, tá? Radical mesmo. Pessoal, eu vou parar de fazer a transmissão. Vocês vão achar estranho, mas tá aí. A partir de agora, pessoal, eu irei encerrar o programa aqui no canal de Brasília e vou manter a transmissão apenas, pessoal, no Alfredo News. Ok? Porque eu preciso migrar as pessoas para o Alfredo News. Então, pessoal, o que nós iremos abordar lá? Nós iremos falar da questão da opção da Faria Lima pelo Lula, que é um dos motivos da chamada de lá. Portanto, meus amigos, prestem bem atenção. Agora, nós vamos falar sobre as notícias restantes, apenas e tão somente no Alfredo News. Estou esperando vocês. Mas irão sim, Maria Bastos, porque a partir de agora eu irei sair do canal de Brasília e apenas e tão somente no Alfredo News. A partir de agora vai ser assim. Ok? Então, meus amigos, preste atenção que está saindo do ar agora. Eu vou fazer uma vinheta, vou colocar uma vinheta e aí nós vamos começar apenas e tão somente lá no de Brasília, lá no Alfredo News, tá ok? A vinheta de passagem é esta daqui. Tchau, tchau, espero por vocês no Alfredo News, tá ok? Tchau, tchau, pessoal. Vou encerrar aqui e vou começar lá.